Bom dia a todos e a todas. O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de 2017, finalizando as oitivas das testemunhas de defesa arroladas pelo vereador afastado, Sr. Valdir Vilela, no processo 3799/2017, lembrando que a presente representação foi protocolada pelo também vereador e presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Eu renovo os agradecimentos feitos pelo Conselho junto à OAB 12ª Subseção, na pessoa do Dr. Domingos Assad Estocco, presidente da OAB, por ceder o espaço mais uma vez ao Conselho de Ética da Câmara Municipal. Aos membros do Conselho, vereadores Maurício Vilabranches, Isaac Antunes, Paulinho Pereira e Fabiano Guimarães. Ao advogado Regis Galino, advogado defensor do Sr. Valdir Vilela, à TV Câmara de Ribeirão Preto, à imprensa, ao servidor do Legislativo, doutor Alexandre Assolini, e às cerimonialistas da Câmara Municipal, Viviane e Dariene, e a todo o público presente. A ata dessa reunião está sendo elaborada pelo doutor Alexandre Assolini, onde serão registradas somente as questões de ordem, abertura e encerramento da presente reunião. O conteúdo dos depoimentos está sendo filmado e gravado em áudio, e por ser um ato público, será disponibilizado a qualquer interessado. Eu peço então, por favor, para que chamem a testemunha Dr. Brasildo Pinhal Pereira Salomão. Doutor Brasil, bom dia ao senhor, obrigado por ter vindo. Doutor Brasildo Pinhal Pereira Salomão, o senhor foi arrolado como testemunha no presente processo de infração político-administrativa. Quem arrolou o senhor como testemunha foi o senhor Valdir Vilela, e hoje o senhor está aqui para contribuir formalmente com essa comissão. Portanto, o senhor nos responderá somente a verdade daquilo que lhe for perguntado. E em uma possível falta com a verdade, o senhor poderá ser processado e até preso nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Eu passo a palavra ao relator do processo, vereador Isaac Antunes, para que possa iniciar as oitivas. Bom dia, vereador. Bom dia, senhor presidente Lincoln Fernandes, todos os membros desse Conselho de Ética, e bom dia, doutor Brasil Salomão. Doutor Brasil Salomão, eu gostaria de saber do senhor qual o grau de relacionamento com o vereador Dr. Valdir Vilela. Desde 1966, eu vim para Ribeirão Preto como condutor estadual, eu era chefe de posto fiscal e condutor aqui na região, e vim assumir uma coletoria muito grande. E logo nos primeiros dias ele me procurou como odontólogo, ele não tinha nenhuma função política, que ele estava com uma atividade benemerente na Prudente de Moraes, perto da Portugal, que eu consigo lembrar, e estava acompanhado de um contador, se precisava abrir uma inscrição estadual, porque havia um imposto naquela época, que hoje seria ISS, mas que era do Estado, era imposto de transações. Então, junto com o chefe do posto fiscal, o Dr. Félix Bonfim, como coletor estadual, nós fomos visitar o local e dispensamos que era uma atividade exclusivamente benemerente. Depois disso, nunca mais tive contato pessoal com ele. Nessa ocasião, fui visitar. Aí o senhor foi até o local? Foi, era na Prudente de Moraes. E o senhor sabe qual tipo de serviço que ele realizava lá? Lá ele fazia um atendimento odontológico e distribuição de medicamentos. Entendi. E causa estranheza o senhor ser arrolado como testemunha? O que o senhor... Olha, nenhuma estranheza, não sei de fato. Sim. Porque a época eu exercia uma função pública, e então
posso testemunhar que era uma atividade exclusivamente benevolente, sem nenhum fins lucrativos, então teria que pagar o imposto. Ele não era vereador à época? Não, ele era apenas um doutor aqui de Ribeirão Preto e instituiu. Aliás, essa casa, na verdade, era um centro espírita. Eu sou católico, mas era uma atividade espírita e eu percebi que o doutor João Velho, o José Félix, meu filho, percebemos que era exclusivamente benevolente. Acredito que seja por isso, não tenho nenhum outro relacionamento, a não ser de admiração pública que ele faz. Isso. O doutor Brasil Salomão, eu gostaria de saber dessa área. Na parte política, o senhor é uma figura muito importante da nossa cidade e tem conhecimento das situações da política hoje no nosso município. Com relação ao doutor Valdir Vilela, o senhor ouviu alguma coisa que desabone? Nós passamos aí pelo maior escândalo de corrupção da cidade. O senhor ouviu o nome dele citado nesse escândalo ou em algum escândalo? Desde a época que ele é vereador? Não, absolutamente. Eu sou fundador, filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, por convite do Palocci naquela época. Então, já por aí também não há nenhum contato em nível político com o doutor Valdir. Mas jamais ouvi qualquer comentário de relação. Pelo contrário, ouvi pessoas, nós, a partir daquela época da coletoria, sempre foi possível, nós coletamos medicamentos que eram começados a usar e depois ficavam sem uso, colírios, etc. E nós passamos a mandar para lá, tão encantados, ficamos com o que vimos já naquela época. Então, nunca ouvi nada desagradador, mesmo com esses momentos desagradáveis que a nossa classe política passou aí em gestões anteriores, mas ainda repercutindo, jamais vi qualquer referência ao nome dele como partícipe de algum negócio. Doutor Brasil Salomão, na esfera profissional, o senhor ouviu alguma coisa que desabone? O doutor Valdir Vilela? Não, pelo contrário, eu nunca fui paciente dele como autólogo, mas a referência é que o trabalho dele é extremamente caridoso e que supria realmente o tecido roto, esgarçado do Estado na proteção de saúde. E durante esse período em que ele estava vereador na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, então o senhor nunca se reuniu com ele, nunca teve um trabalho efetivo ao lado do vereador? Nunca. Já tive algumas sessões da Câmara, aliás, recentemente recebi o título de cidadão da Câmara de Ribeirão Preto, uns poucos dias, e ele também não compareceu pelas circunstâncias atuais. Mas nas poucas vezes que eu frequentei, questões de interesse da advocacia, de interesse de grupos econômicos que o escritório representava, a participação que nós víamos dele era de total cumprimento das leis da Câmara e do partido dele, e nada de abonação. Pelo contrário, sempre uma atitude muito respeitável perante nós animais. O senhor sabe que o doutor Valdir Vilela há muito tempo faz esse trabalho aí de prestar essa assistência, onde o poder público não alcança, ele estava lá e estava atendendo essa população. O senhor é convicto de que esse trabalho veio muito antes dele entrar na política, dele ser eleito vereador ou ser candidato a vereador? Esse fato, quando eu era coletor, foi em 1966. Eu me lembro que a única atividade profissional dele era de odontologia. Não tinha nenhum vínculo com a política. E eu fui presidente daquela época, a apuração era pelo cédula, eu fui presidente de sessão de apuração em várias eleições em Ribeirão Preto, e ele não era candidato, ele não participava de nenhum pleito. Presidente, para mim eu estou contemplado. Obrigado, vereador Isaac Antunes. Desculpem. Doutor Brasil, eu gostaria de ouvir a sua concepção, né, sobre o mesmo tema, mas eu gostaria que o senhor dividisse o lado homem, o lado humano, do lado advogado, né? Não necessariamente advogado não seja humano. Mas qual a sua concepção sobre o afastamento judicial do Dr. Valdir Vilela? A sua opinião como homem e a sua opinião como jurista? Eu não sou eleitor dele, mas se eu fosse eleitor, eu sentiria que tem que foi cassado pelo meu voto.
Então, como cidadão, não como advogado, se eu voto em alguém, é o meu representante que está lá. Então, como cidadão, como eleitor, acho que foi uma decisão extremamente desacertada do Poder Judiciário, que vem acontecendo em todos os níveis. Felizmente, agora, parece que o Supremo vai pôr um pouco de ordem nas coisas, pedindo essa interferência na vida funcional dos cargos eletivos e dos cargos públicos. Mas, agora, como advogado, é lamentável. Eu vejo um erro grosseiro do Poder Judiciário, do juiz que aplicou sanções que atingem o exercício do mandato. O senhor acha que chega a ser um afastamento abusivo? Eu acho que é contrário à lei, acho que é ilegal, mais que abusivo, acho que é ilegal. O senhor enxerga alguma exploração política por parte do Dr. Valdir Vilela nesse trabalho social? Não, eu falei, sou filiado ao PT e sei que o outro vereador, o Dr. Jorge, também faz esse trabalho, como outros vereadores também fazem. E, evidentemente que no instante que eu faço uma atividade independente, eu estou me projetando em alguma camada qualquer da população que eu socorro. Mas eu não vejo isso que seja o objetivo dele, porque, como eu falei, desde 1966, quando ele não tinha nenhum vínculo político, ele já fazia isso da mesma forma que hoje. E coletava os remédios, às vezes procurando pessoas, procurando médicos. Atualmente, eu advogo na Unimed em Rio Preto, e há um trabalho lá também de coleta de medicamentos que são dados pelos laboratórios e são encaminhados para atender a população mais carente por diversos caminhos, um deles Ele é acusado de exercer ilegalmente a medicina. O senhor enxergou isso, doutor Brasil? Não, eu não conheço os detalhes do processo, mas a mera distribuição de medicamentos, o atendimento odontológico, lembrar que a odontologia, da geração dele, é autorizada por lei a fazer cirurgias, inclusive de questões do cérebro, questões nasais. O odontólogo é preparado para isso, tanto na área da anestesia, nós temos clientes, temos casos assim, nas comissões de ética, dos diversos conselhos profissionais, e eu não vejo nessa atitude, não conheço o processo, não conheço todos os atos, mas a atividade que eu conheço dele e da equipe que o socorre no Centro Espírita é totalmente benevolente, não vejo nenhuma infração ética de nenhuma área. O senhor acha que, nesse atual quadro, quem é mais prejudicado? O senhor Valdir Vilela ou a população? A população, não tem a dúvida. Olha, pelo fato de nós participarmos de coleta, enviarmos, eu nunca mais compareci ao local, mas eu sei que havia pessoas extremamente necessitadas de um atendimento, de passar a mão na cabeça, às vezes, mais do que o medicamento, e isso era encontrado lá, não só da pessoa dele, mas de outras pessoas. E nunca ouvi qualquer comentário que desabonasse, que tivesse feito mal para alguém. Acho que a população mais carente, mais pobre, que sofre maiores efeitos da desigualdade social, é quem perdeu, exclusivamente quem perdeu. Doutor Brasil, como fundador de um partido político, por conhecer o cenário político há muito tempo, aliás, o senhor acha que no Brasil é normal utilizar a estrutura pública para o assistencialismo? Bom, faz parte da nossa tradição. Infelizmente, isso acontece em diversos períodos, mas não acho que seja um procedimento válido. O senhor acha que não é correto? Não é correto a estrutura do poder público. Da iniciativa privada, sim. Acho que existem inúmeras atividades benevolentes do Beneficente Ribeirão Preto que devem fazer esse trabalho. Tomara que mais entidades façam isso. O senhor não concordaria, então, se o Dr. Valdir Vilela fizesse isso? Usar equipamento público para praticar assistencialismo? Não, nesse sentido eu não conheço o processo, mas só o fato de ele ser vereador e dentro das prerrogativas como vereador ele tenha de acesso a algum mecanismo e se valer disso para socorrer o carente, acho que isso é louvável, não é comentável. O aspecto social supera isso? Mas não tem. Ok. Por
Por enquanto contemplado, vou passar a palavra, doutor, ao doutor Regis Galino primeiro, depois aos demais membros do Conselho. Pois não, doutor. Obrigado, presidente. Doutor Brasil, também não posso deixar de registrar meu agradecimento à sua presença, sobretudo por contribuir aí com a instrução e julgamento da representação pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Senhor presidente, é impecável as considerações feitas pelo Dr. Brasil acerca da vida pessoal do Dr. Valdir Vilela e principalmente sobre o trabalho social realizado em prol das pessoas mais necessitadas, em especial aquela região, comunidade do Tanquim, uma região que demanda extrema pobreza, uma região de extrema pobreza, e que esse trabalho realizado por pessoas de fora, entidades assistencialistas, eles dependem muito dessa situação. Obrigado, doutor Brasil. Mas, fora essa questão, até aproveitando a presença de um dos operadores do direito mais renomados da nossa comarca, e não seria pessoa melhor nos trazermos aqui à comissão alguns conceitos de ordem jurídica, alguns conceitos que possam nos ajudar aí numa análise mais do processual. Então eu pergunto, doutor Brasil, na data de 15 de agosto de 2016, foi editado um ato normativo, um ato da mesa de número 10.96/2016 pela Câmara Municipal. Nesse ato normativo, recomenda-se a utilização dos veículos da frota seja feita em observância ao interesse público. A pergunta é: o que significa interesse público? Qual é o alcance jurídico dessa terminologia? Considerando que a frota, os veículos devem ser utilizados em prol da atividade do interesse público. O que seria interesse público numa concepção jurídica? Eu não conheço esse ato da Câmara, não é uma área onde eu me envolvo direito político, direito eleitoral, então eu desconheço. Agora, o conceito de direito público a gente tem, porque a minha militância, eu sempre fui advogado curioso na área tributária, e envolve então uma aproximação muito grande da Constituição. Pela leitura de alguns diversos artigos da Constituição, será serviço público aquele dirigido à população privada, ao coletivo e também ao cumprimento dos ordenamentos todos do país, Constituição, lei complementar, etc. Naquilo que representar uma repercussão no público como população, de qualquer nível, ainda não necessariamente carente, será interesse público. Certo. E a atividade desenvolvida pelo ambulatório André Luiz, ele pode ser considerado uma atividade de interesse público, considerando que ele recebia doações e repassava essas doações às pessoas mais carentes? Olha, como eu disse, o nosso escritório advoga para diversas instituições da saúde. São mais de 70 unidades, odontos, enfim. Isso nos obriga a uma participação muito grande com as questões referidas à saúde. E se pegar isso, nós temos usado na justiça e nos próprios conselhos profissionais, isso permanece. Pegar o artigo 6º da Constituição, eu não saberia dizer agora, se pegar o artigo 170 da Constituição Federal, mas sobretudo o 196, 197, o 98, está muito claro ali que esse atendimento à saúde pelo cidadão da iniciativa privada voltado à diminuição da desigualdade social, e o termo que a Constituição usa é desigualdade social mesmo, sem dúvida nenhuma, esse é o
Sim, tem um segundo questionamento. É o seguinte: a representação que inaugurou o procedimento disciplinar perante o Conselho de Ética foi uma matéria jornalística única e exclusivamente voltada aí para, na concepção da defesa, a buscar vendas de jornais. E por que a defesa entende dessa forma? Porque a matéria em si, ela foi produzida por uma repórter, diga-se de passagem que até o momento ela não foi identificada, ela se passou por uma pessoa carente, buscando um socorro, buscando uma ajuda no ambulatório do centro espírita. Ela simulou que estava doente, se encontrava com enxaqueca, e depois ela aproveitou dessa situação, dessa manipulação, dessa forja, para incriminar o vereador Dr. Valdir e, consequentemente, proporcionar aí as vendas de seus exemplares. Essa prova, na concepção da defesa, manipulada e que sustenta de forma isolada a representação, a acusação perante o Conselho, é uma prova moralmente legítima? Sobre uma geração, sou advogado há 50 anos, formado em 67, logo comecei a advogar lá no serviço público, passou uma geração criada no conceito da presunção de inocência e que definitivamente as alegações podem motivar acusações públicas como a empresa Ribeirão Preto fez. Até pouco tempo, enquanto o jornal diário circulava, eu escrevia todos os domingos do jornal diário. Quando saiu essa notícia, eu vi no jornal Tribuna, fiquei surpreso, eu mandei uma carta para o jornal Tribuna, contando esse fato do meu relacionamento com o trabalho realizado pela equipe do professor Valdir Vilela, que não foi publicado. Mandei para 3 jornais de Ribeirão, depois foi publicado no jornal de bairro, no Uniforme, Ribeirão Preto, que é um jornal virtual, lamentando que isso acontecesse. É uma teoria americana, há muito tempo, da Suprema Corte Americana, mas que foi acolhida no Brasil e colocada na Constituição, que é o fruto da árvore envenenada. O nome da teoria é esse, o fruto da árvore envenenada. Se a prova não foi obtida por meio lícito, previsto em leis, lei com dissimulação, ou com outras condutas consideradas menos regulares, essa prova não tem a menor eficácia como prefeito, tanto para condenar como para absolver. Muito obrigado, doutor Brasil. Sem mais perguntas, senhor presidente, a defesa está satisfeita. Obrigado, doutor Regis. Eu quero consultar os demais membros do Conselho. Questionamentos, vereador Paulinho? Vereador Fabiano? Contemplado também. Vereador Isaac? Vereador Maurício? Contemplado? Bom, doutor Brasil, eu gostaria apenas, então, sintetizar, né, o que foi dito aqui. Como jurista, o senhor considera o afastamento do doutor Valdir Vilela abusivo? Ilegal. Ilegal. Além de mais que abusivo, considero contra o sistema legislativo brasileiro. Correto. Um desrespeito total à autonomia. E um dos pontos que o senhor considera é que o meio de prova ele não é lícito, ele é forjado. A prova com a qual foi apresentada. Da maneira como eu li nos jornais, eu não li os autos do processo, eu me manifestei nesse sentido, mandando artigo para o próprio jornal. Sou assinante da Tribuna, não sou da cidade, por outras razões. Era até que a IPTV comprasse, depois, quando adquiriu, eu cancelei a assinatura, por razões pessoais, e fiquei convicto de que aquilo foi uma armação que não pode sustentar uma acusação. O poder público tem a capacidade de suprir aquilo que o senhor considera que o doutor Valdir Vilela oferecia até então, esse trabalho social? Tem a obrigação, mas não faz. Não tem feito, tanto em nível federal, nível estadual e nos municípios, até
possivelmente por escassez de recursos ou má gestão dos recursos. Mas o trabalho que ele faz supre, sim, aquilo que o tecido de proteção do governo não atinge. Diante disso, o senhor considera que a população está prejudicada? Muito. A população carente, que era socorrida pela essa instituição espírita, da qual ele faz parte, sem dúvida nenhuma, foi muito prejudicada. Faz falta para Ribeirão Preto a continuidade desse atendimento. Muito obrigado, viu, doutor Brasil Salomão. Obrigado por pelo seu comparecimento aqui junto ao Conselho de Ética. Bom, não havendo, então, mais questionamentos, eu quero encerrar essa reunião agradecendo mais uma vez a TV Câmara, a jornalista Jane de Sá, a todo o jurídico, a cerimonialistas da Câmara Municipal e ao Conselho de Ética, porque nessa quarta-feira, dia 18 de outubro, a gente encerra a fase de oitivas deste processo. Muito obrigado a todos e bom dia.